Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz o bolo do batizado do Yuri. Gente, eu achei que eu arrasei nesse bolo, então vamos lá. Eu fiz duas massas, uma de pão de ló e a outra de forma, aqueles bolos que a gente compra, sabe? Porque eu não tava com a mão muito boa pra fazer pão de ló lá nesse dia não, então eu já peguei logo uma massa e já fiz ela. E aí eu fiz esse recheio de morango, que eu usei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e coloquei um pouquinho de pozinho de tangue. Eu vi essa receita mais ou menos assim, né? Lá no canal da Mariane Lima, que eu recomendo que vocês vão lá, porque ela sim é profissional e eu não, sou gambiarrenta, diferente. E aí eu comprei essa folha de acetato e fiz tipo um molde, porque a minha forma é muito rasa e não tinha como eu montar o bolo sem ser dentro dela. Então eu comprei essa folha de acetato para poder ficar certinho, tá? Outra coisa, eu molhei o bolo com leite, um pouquinho de açúcar e água. Que eu vi essa receitinha em um canal e ela falando que ele não fica tão doce. Sempre gostei de molhar com leite de coco. Mas no dia eu também não tinha leite de coco, então eu aproveitei e fiz desse jeito para experimentar. E gostei bastante, tá? Aí eu também fiz uma receitinha de chocolate. Então o bolo foi de morango com chocolate. E a receitinha desse cremezinho aí de chocolate foi uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e chocolate também, tá? E aí, no caso, eu tô colocando a última folha, que ela quebrou um pouquinho, mas eu dei um jeitinho ali, e na hora que eu molhei, ficou bem certinho ali. Eu acredito que seja por causa da folha de acetato que eu não arrumei ela direitinho. Parece que ela ficou um pouquinho apertada em cima. Então, o bolo ficou bem cheinho de camada, tá? Deixei ele na geladeira descansando por cerca de 4 horas e tirei a folha. A Yasmin, vocês vão ver que a Yasmin tá ali comendo as rebarbas de tudo, gente. Todo o recheio que eu fiz, ela comeu. Então, depois que eu tirei a folha de acetato, eu comecei a passar o chantininho. Eu fiz o chantininho, gostei muito. Eu usei o chantilly Ulalá e eu bati ele. Depois eu adicionei uma lata grande, né, de 1 litro de chantilly. Eu adicionei 10 colheres de leite em pó, uma caixinha de leite condensado e creme de leite eu fui colocando aos poucos, quando eu vi a textura legal do creme de leite, do chantininho, tá? A hora que eu vi que ele tava com uma textura legal, eu parei. Com isso, o chantilly rendeu muito, então com uma caixinha eu consegui cobrir e ainda sobrou bastante chantilly. Sobrou uma vasilhinha branca dessa aí do lado e meia, tá? Então, eu adicionei o chantilly nessa vasilhinha e coloquei o primeiro porção de corante, tá? Eu usei o jeans, azul jeans, e eu fui vendo a cor que eu queria. Eu queria uma cor bem forte a primeira camada. Eu achei que o chantilly dá uma leve amolecidinha, mas nada assim incomum, você falar, nossa, estraguei meu chantilly, mas ele fica um pouquinho mole sim, tá? Eu não sei se eu que não soube colorir direito, alguma coisa assim, e chega um certo ponto que você adiciona esse trem aí, corante, ele já não colore muito não, então daquele ponto ali eu já vi que já não estava colorindo muito. Eu queria fazer o bolo todo cheio de rosinha, roseta, sei lá como é que chama. Então, eu usei o bico 1M e eu senti um pouco de dificuldade para fazer. Nessa hora, sem querer, meu celular desligou, então eu não gravei. A primeira parte eu senti dificuldade, que não sei se está dando para vocês verem, mas essa vasilha, ela tem, assim, uns 2 centímetros de vidro em volta. Então, tava difícil de encaixar o bico ali para fazer a roseta bem certinha, tá? Mas no final tudo deu certo. Com o resto do chantilly azul bem escurão, eu adicionei mais chantilly branco e procurei um tom que eu queria que fosse o degradê, tá? Fui colocando de novo, coloquei o chantilly no saquinho, não tirei o saquinho, não lavei, simplesmente dei aquela espremida inicial para poder tirar aquele azul escuro, tá? E comecei a fazer as rosetas. Gente, eu não sou profissional, eu
não tô aqui para ensinar, é só mesmo para mostrar como que eu fiz. Uma pessoa totalmente leiga, que não tem estrutura suficiente para poder estar fazendo as coisas, tá? Mas eu gosto de me arriscar. Eu gosto de fazer essas coisas quando o assunto é para os meus filhos, tá? Então, eu achei bacana, achei que ficou legal e resolvi compartilhar com vocês. Então, você vai intercalando aí. Você vai fazer a roseta entre duas rosinhas de baixo, tá? Pra ficar bem fechadinho, tá? E aí, vocês podem ver que tá começando a ter um degradê, tá? Eu fiz da melhor forma possível. Eu tirei um pouco do chantilly azul que tava na vasilha, porque eu queria que ficasse bem mais claro, tá? Então, eu tirei um pouco do chantilly que sobrou azul e adicionei bastante chantilly branco. E aí, eu fiz a mesma coisa, misturei, vi se estava da cor que eu queria mesmo e voltei a fazer as rosetas. Depois de uma meia hora, né? Porque que gravação é essa que parou no meio do caminho? Mas aí eu fui, misturei certinho e comecei a fazer as rosetas novamente, tá? Coloquei no saquinho e do mesmo jeito, intercalando com a roseta de baixo e tentando deixar o mais fechadinho possível para que não apareça a parte branca do bolo, tá? Então, nessa hora aí, gente, já era assim umas 11 horas da noite, eu tava bem cansada e eu tentei fazer o meu melhor. Eu achei que ficou bem bonitinho pra quem nunca tentou fazer, nunca fez isso, tá? E eu queria que o degradê continuasse até o meio do bolo. Então, eu fiz a mesma coisa, tirei um pouco do chantilly azul, coloquei mais chantilly branco e fui procurando sempre clarear bastante. Lembrando que agora a quantidade de chantilly pode ser bem menor, porque é só a parte de cima do bolo. Então, a circunferência é menor, você pode adicionar bem menos chantilly, tá? E eu comecei a fazer as rosinhas. Já as rosinhas em cima do bolo é bem mais fácil de fazer. A lateral é um pouquinho mais complicada, não sei se é a minha falta de experiência, alguma coisa assim, mas eu achei bem mais complicadinho fazer na parte lateral do bolo. Essa aí foi bem mais fácil, eu achei que elas ficaram bem mais bonitinhas e cheinhas na parte de cima, tá? Então, eu fiz isso em todo o bolo, tá? E sobre o chantininho, gente, ele ficou nessa consistência, nessa textura, até 2 dias depois, tá? Ele não perdeu a forma, ele não derreteu, ele ficou na mesa por cerca de umas 3, 4 horas lá, sem estar em refrigeração, não derreteu, não perdeu estrutura, ficou certinho, tá? Eu recomendo muito esse ulalá, o chantilly, né, o lalá, e também fazer o chantininho, porque não, nossa, todo mundo elogiou muito esse chantininho, gente, ele fica muito saboroso, muito gostoso, tá? Outra coisa, vai lá no canal da Mariane, que lá tem vários temas que ela mostra, os bolos que ela fez, de vários temas, de várias formas diferentes. Eu não sei fazer grandes formas, não, eu só tenho esse bico de confeitar, não tenho outros. Eu até comprei um kitzinho, mas eu não consegui usar ele. E só tinha esse e foi o que deu pra fazer. Mas ficou muito bonitinho. Isso aí é uma questão de paciência, você ir misturando o chantilly e tudo mais, tá? A única coisa que eu faria diferente nesse bolo seria a questão de molhar. Eu molharia ele mais. Eu usei mais ou menos uns 800 ml, né, da misturinha que eu fiz. E eu acho que eu molharia ele mais. Eu gosto de bolo bem molhadinho, sabe? Que quando você come ele geladinho, ele fica muito gostoso, né? Então, eu molharia um pouquinho mais. Mas, talvez, se eu tivesse molhado, ele não teria ficado tão firmezinho como ele ficou, tá? A última partezinha de cima, eu queria fazer ela branquinha, porque eu coloquei o Divino Espírito Santo em cima, então eu queria que a última parte fosse bem branquinha. Então, eu fiz aí as últimas rosetas menorzinhas, tá? E branquinhas. E o degradê ficou bem legal, tá? Aí tá uma mostrinha de como ficou, ó, na lateral.
algumas rosinhas mais bonitinhas, outras nem tanto, mas num todo eu acho que eu me saí super bem, tá? Aí nessa imagem ainda não tinha colocado o Divino Espírito Santo, porque eu coloquei só mesmo na hora que foi no bolo e eu dei aquela arrematada nele com o chantininho, tá? Espero que vocês tenham gostado.